Olá, seja bem-vindo. Sou Lênio aqui, canal O Caminho do Homem, que é o caminho da carne, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Esta é a nossa nona aula, nono estudo, e hoje nós vamos ver e abordar o que o Senhor Deus fez por nós, homens, que não merecemos do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu cuidado. Ainda sendo homem, tudo isso que a gente viu até agora, desde lá do vídeo 1 até agora, como o homem se comporta, como o homem é, e o que Deus, o Senhor, fez no Antigo Testamento, como nós já vimos, para que pudesse resgatar o homem para si, e o que o Senhor Deus fez no Novo Testamento agora, nós vamos ver neste momento agora, ok? Se você prestou bastante atenção e você de fato acompanhou os vídeos, detalhe por detalhe, desde o primeiro vídeo, você percebeu que de fato esta questão da nossa vida, essa questão, né, sobre o que é pecado, o comportamento do homem, como o homem vive, como o Senhor Deus gostaria e quer que o homem viva, é muito sério. A gente percebeu até aqui que são coisas, são assuntos de fato que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa que compreende essas coisas à luz da Bíblia. Porque uma pessoa compreendendo essas coisas, como a Bíblia ensina, vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida inclusive de todos aqueles que o cercam, né? Então, esses estudos, tenham interesse, com a graça de Deus, nesses estudos, é fazer você pensar, fazer você refletir sobre a sua fé, sobre no que você está enraizado a sua fé, quais são os rudimentos, ou seja, quais são os princípios, quais são os fundamentos em que a sua fé está fundamentada, para que você possa, de acordo com as Escrituras, você verificar em si mesmo o que você pensa, o que você já sabe, o que você já aprendeu, o que você já assimilou nessa sua jornada, dessa caminhada, vamos chamar assim de caminhada cristã, para que você possa ter um entendimento mais adequado, mais alicerçado nas Escrituras. E a partir daí você compara com aquilo que você já sabe, acrescenta aquilo que você não sabe e compartilha com as pessoas que careçam da misericórdia e da bondade de Deus. Hoje, neste vídeo, nós vamos abordar sobre qual que é a resposta que Deus tem para o problema espiritual do homem. Que problema espiritual do homem é esse? Que o homem está separado. O homem está separado de Deus. O homem ainda que não teve uma experiência com Jesus Cristo, nós vamos ver agora, é um homem que está separado de Deus. Ele está andando no caminho da carne, está andando no caminho dele mesmo, no caminho do homem. Porque só há um caminho do Espírito, que é o caminho do Evangelho, nós vamos ver, que é o caminho que Deus preparou para que nós andássemos nele, nós vamos ver. Ok? Então, se você está chegando aqui nesse vídeo agora, sugiro a você que você comece lá pelo primeiro vídeo. Sim, comece lá pelo primeiro vídeo. São 8 vídeos que você precisa assistir para você chegar até aqui com conhecimento, com entendimento, sabendo mesmo de fato o porquê desse estudo agora neste vídeo. E que o Senhor Deus possa revelar a você esse entendimento, para que você possa experimentar o quanto o Senhor Deus é bom. Ok? Como de costume, vamos começar os nossos estudos pedindo ao Senhor que nos ajude, o Espírito Santo do Senhor, para que possa nos capacitar a transmitir a vocês e vocês estarem preparados com os seus ouvidos espirituais para ouvir o que a palavra de Deus diz. Como diz João, como diz os apóstolos quando escreveu: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz
a tua igreja, diz a tua igreja. Ou seja, o que a palavra de Deus diz com o Espírito Santo a todos vocês que estão ouvindo agora. Ok? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Somente através do Senhor Jesus Cristo podemos ter nova vida. Somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo podemos ter esperança verdadeira. Somente através do Senhor Jesus Cristo podemos compreender a tua palavra que o Senhor deu a nós, a Bíblia, através do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor revela, que o Senhor testifica, que o Senhor mostra, que o Senhor ensina, que o Senhor imprime nos corações de todos aqueles que o Senhor chamar para o Senhor, para conhecer o Senhor, para andar no seu caminho, que é o caminho do Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor, e clamamos pelo Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Fala conosco, orienta-nos. Somos, Senhor Deus, carentes de ouvir a voz do Senhor, a voz que o ouvido natural não pode ouvir, mas somente o ouvido espiritual, que foi chamado pelo Senhor, limpo pelo Senhor, para que possa ouvir a tua palavra e compreendê-la e vivê-la para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo aqui pedimos. Amém. 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 Nós vimos em alguns vídeos anteriores que o Senhor, ele preparou para nós um caminho a ser percorrido. Um caminho que o ser humano precisa andar por ele. Um caminho que é o caminho certo. É um caminho delimitado por Deus, um caminho feito por Deus, já estabelecido por Deus, um caminho que Deus preparou para que andássemos nele, como diz a Bíblia. Ok? Portanto, precisamos buscar nele e na sua palavra, na Bíblia, buscar nas Escrituras o entendimento deste caminho. E até agora nós temos visto. Até agora temos visto que a sabedoria humana não pode levar o homem a se encontrar com Deus. A sabedoria, a filosofia humana não pode ajudar o homem a buscar a Deus. A filosofia humana, a sabedoria humana não tem em si nenhuma capacidade suficiente para despertar-se para Deus. A sabedoria humana, a filosofia humana não tem em si nenhuma prerrogativa, não tem em si nenhuma revelação dada por Deus para que o homem possa se chegar a ele. Não. Porque a filosofia humana, primeiro ponto, ela, como nós temos visto até agora, a sabedoria humana, nós já estudamos. A sabedoria humana, ela é humana. A sabedoria humana, ela é invejosa. A sabedoria humana, ela busca os seus próprios interesses. A sabedoria humana, ela está enraizada no desejo primordial do homem em ser adorador de si mesmo. A sabedoria humana está alicerçada no fundamento da existência humana, onde leva o homem a ser o Deus de si mesmo. Isto mesmo. Isto é a sabedoria humana. Esta é a essência da sabedoria humana. Em entender que o homem é o fim em si mesmo. Portanto, sabedoria humana não tem nada o que fazer no que diz respeito a levar o homem a conhecer a Deus. Nós vimos até agora e aprendemos que somente Deus, na sua graça e misericórdia, aprove a ele, na sua sabedoria, vir salvar um grupo específico de pessoas. Isto mesmo. Deus
na sua sabedoria, aprove a Deus, na sua sabedoria, vir salvar um grupo específico, um grupo limitado, um pequeno grupo de pessoas, que nós já vimos, já estudamos sobre isso. Quem são essas pessoas? São os crentes. E Deus, na sua sabedoria, veio salvar os crentes, inclusive pela loucura da pregação, como também nós já vimos. Já entendemos sobre isso. Hoje, e aí o que acontece? E hoje nós vamos ver, comparando com o Antigo Testamento, como o Senhor Deus havia preparado o Antigo Testamento, a morte, o sacrifício dos touros, dos bezerros, dos bodes, dos carneiros, em propiciação, como sacrifício, substituto, no lugar do povo, para que o povo não pudesse se perder eternamente, ser exterminados. Deus aceitou no Antigo Testamento o sangue destes animais no lugar das pessoas, inclusive no lugar do sacerdote, que ia fazer a oferta do sacrifício, uma vez por ano, né, que ia ofertar o sacrifício. E nós vimos que o sacerdote colocava a mão, inclusive sobre a cabeça do animal, para que ele também transferisse para o animal a sua culpa, a culpa do seu pecado, e Deus também o recebesse, e Deus também aceitasse no lugar dele, do sacerdote, aquele carneiro, aquele bode, ou aquele touro, aquele bezerro que estava sendo morto naquele lugar. Sacrifício inocente, para pagar o preço do pecado, porque Deus é justo. Deus é justo. E como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E Deus dá esta paga do pecado, que é a morte. Então Deus, porque o salário do pecado é a morte, o Senhor Deus aceitou o sacrifício de inocentes, cordeiros, touros, carneiros e bodes, como expiação do pecado do povo. Se você já chegou até no vídeo anterior, percebeu que o que o Senhor Deus fez no Antigo Testamento foi um adiamento. Isso, adiamento de uma sentença. Que sentença é essa? Porque o Senhor Deus nos mostra no Antigo Testamento que o Senhor Deus aceitou os bodes, os carneiros, os touros, os bezerros. Aquilo tudo era indicação de que o Senhor Deus haveria de preparar num tempo vindouro alguém que pudesse ser substituto, alguém que pudesse ser oferecido como sacrifício, alguém que pudesse ser imolado, alguém que pudesse ser dado em propiciação pela rebeldia do pecado da humanidade, pela rebeldia do pecado do povo, mas um sacrifício que, além de cobrir os pecados, além de substituir os pecadores, um sacrifício de alguém que, por intermédio desse sacrifício, poderia fazer que não só o povo ou todo aquele que viria a ser perdoado por esse sacrifício, não somente ser perdoado, não somente ser livre da morte eterna, não somente isso, mas também que pudesse ser dos seus corações arrancados dos seus corações a rebeldia adâmica da consequência do pecado. E, portanto, através desse sacrifício vindouro, que seria um cordeiro, que derramaria sangue, porque, como diz as Escrituras, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há como pagar o preço do pecado, da rebelião, da transgressão da lei de Deus, porque Deus é justo. E Ele preparou, desde a eternidade passada, sacrifício de alguém que viria como substituto no lugar de todo aquele que fosse perdoado dos seus pecados. E nós vamos ver quem são esses. Nós já entendemos quem são.
São os crentes, não é isso? São os crentes. Porque a Bíblia nos ensinou, a Bíblia tem nos ensinado que Deus, na sua sabedoria, aprove vir a salvar os crentes pela loucura da pregação. Portanto, este sacrifício que Deus propiciou, esse sacrifício que Deus preparou, foi para que este grupo de pessoas pudessem vir até Deus e, arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que o sacrifício que este cordeiro que foi dado por Deus foi feito, o cobre do pecado, o livre da ira de Deus vindoura, o livra da justiça de Deus, que é a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Morte eterna. Portanto, aqueles que receberem esse sacrifício que Deus fez, esse sacrifício que Deus trouxe para perdão dos pecados, os que crerem neste sacrifício que Deus fez, estas pessoas são denominadas na Bíblia como crentes. Portanto, todo aquele que crê neste sacrifício que Deus fez, neste sacrifício que Deus ofertou para perdoar os pecados do povo e transformar essas pessoas, no que nós já vimos lá atrás em outros vídeos, na imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Filho, estes são o que a Bíblia diz que Deus aprove a Deus na sua sabedoria vir salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação é essa? Que Deus enviou o Cordeiro de Deus como sacrifício para tirar o pecado do mundo, e todo aquele que nele crê, neste sacrifício de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi ofertado por Deus no Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, estes serão salvos e garantidos por Deus vida eterna. Este é o mistério que estava oculto no Antigo Testamento e agora revelado como o sol do meio-dia. Jesus Cristo, o sacrifício pascal, o sacrifício de Deus, que tira o pecado do mundo. E vamos ver isso agora. Essa maravilhosa obra que o Senhor Deus fez, essa maravilhosa graça. Que é essa graça? Muita gente tem falado dessa graça como sendo uma coisa gratuita, como sendo uma coisa gratuita. E muitas das vezes é preciso entender bem o que a Bíblia diz, embora existe o contexto de forma gratuita, mas dependendo do aspecto que você aborda esse assunto. Mas no que diz respeito à palavra graça, de acordo com as Escrituras, graça, de acordo com as Escrituras, ou seja, o que é a graça de Deus? É um ato de Deus, é uma atitude de Deus, é uma ação de Deus, é um realizar de Deus tão forte, tão maravilhoso, tão gracioso, tão poderoso, que a Bíblia chama de graça. E o que é graça? Significa que é um favor que Deus faz para alguém que não merece em nada este favor dele. Isto é graça bíblica. Isto é o significado exato da palavra graça. E o que é essa graça? Essa graça é o que? É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta graça é a oferta que Deus faz de um cordeiro sem mancha, de sangue puro, sem pecado, que Deus ofertou no Monte Caveira, no Gólgota, na cruz do Calvário. Isto é graça, é esta oferta, é este sacrifício, é este favor tamanho que Deus fez a todos aqueles que virão a Ele e o confessarão como Senhor das suas vidas, Salvador das suas vidas. E estes que virão
e o confessarão como Senhor das suas vidas, Salvador das suas vidas, não merecem, em nenhum momento das suas vidas, este ato de Deus. Portanto, graça de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo, é a oferta de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Isto é graça. Portanto, você olhando por este ângulo, como a Bíblia fala, você não consegue ver nada de gratuidade ainda. Você não consegue ver nada de graça. Essa graça, nesse aspecto que nós estamos mostrando, não tem nada de graça. Tem nada de graça. Foi pago um preço muito alto, não tem nada de graça. Paga um preço muito alto. O próprio Deus, como diz o livro de João, no capítulo 1, você vai ler, que o verbo de Deus que estava com Deus, que você vai entender que é Jesus Cristo, este verbo de Deus veio aqui, se fez carne e habitou entre nós, como diz João, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Senhor Deus, se encarnou como um homem, veio na terra como um homem, andou na terra como um homem, sem pecado, e foi levantado no madeiro, crucificado, entregue, como cordeiro, lá como no Antigo Testamento. Só que agora um cordeiro que tem poder nesse sacrifício, para não só perdoar o pecado, não só para livrar o homem da ira de Deus que virá, do juízo de Deus que virá, mas também para transformar esta criatura que vem para Jesus Cristo, para que possa ter coração novo, mente nova, mente de Cristo, e viver uma vida em novidade de vida, se tornando uma nova criatura, de experiência em experiência com Deus, de entendimento em entendimento com Deus, de entendimento de Deus, para que possa experimentar a salvação eterna, a graça de Deus, o amor de Deus vindouro. E aqui, enquanto você estiver, que você possa experimentar o quê? A natureza de Deus. A natureza de Deus. É promessa. Este é o poder do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Este é o poder que os bodes e carneiros e touros e bezerros não poderiam fazer não podiam fazer no Antigo Testamento. Mas o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, que é Senhor Jesus Cristo, este sacrifício tem poder para livrar do inferno, para salvar a vida, para a vida eterna, e para trazer ao coração do homem um coração novo, mente nova, um novo coração, uma nova mente, e a pessoa vai se tornando uma nova criatura. E à medida que a pessoa vai avançando na vida, e lendo as Escrituras, e se relacionando com Cristo Jesus, que é ressurreto, nós vamos ver, esta pessoa vai se tornando nova criatura. Ok? Então, este é o amor de Deus. Vamos ver várias passagens bíblicas neste vídeo. Vamos investir tempo em ler várias passagens bíblicas neste vídeo agora. Deste grande amor que Deus fez pela humanidade, por todos aqueles que vierem a Cristo Jesus e se entregarem a Jesus Cristo e confessarem os seus pecados. Como diz lá o apóstolo Paulo, lá em Romanos. O apóstolo Paulo diz: aquele que confessa Jesus Cristo com a sua boca e crê no seu coração que Deus trouxe Jesus Cristo em carne e o ressuscitou dos mortos, você está fazendo confissão para o pecado, arrependimento do pecado, e está crendo para a justiça de Deus, para que você seja perdoado por Deus e receba no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo,
o perdão do seu pecado. E a partir daí, você passa a fazer parte da família de Deus. Deus passa a reconhecer você como filho. A partir daqui, você se torna filho de Deus, resgatado por Deus das trevas e trazido por Deus para o rol da família de Deus, que a Bíblia chama. Qual é a família de Deus? É a igreja de Cristo na terra, o corpo de Jesus Cristo na terra, que é a família de Deus na terra. Não estou falando de denominação nenhuma. A Bíblia aqui não cita igreja presbiteriana, a Bíblia não cita o nome da Assembleia de Deus, a Bíblia não cita o nome da Igreja Batista, não tem nenhum nome de igreja denominacional na Bíblia. Não significa que você não deva fazer parte de alguma, muito pelo contrário. Você deve buscar um corpo, você deve buscar um grupo que confessa Jesus Cristo como Salvador, que confessa Jesus Cristo como Senhor, que tem Jesus como Senhor da sua vida, que tem Jesus como Salvador da sua vida. Por quê? Porque a igreja de Deus é o corpo de Cristo na terra, é a família de Deus na terra. Ok? Então vamos ver isso agora nas Escrituras. A resposta para o seu problema espiritual, ou seja, da pessoa que não teve encontro com Jesus Cristo ainda, que anda no seu caminho sem Deus, encontra-se no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pelo seu amor gracioso e misericordioso, Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus, como a única resposta para a sua condição espiritual de perdido. A pessoa que não tem Cristo Jesus na sua vida, ela está perdida. Está na vida perdida, indo para um caminho, abismo. No final vai ser um abismo total, um abismo eterno. Porque se a pessoa não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela está dizendo, como está escrito lá no livro de Gálatas, ela está dizendo com suas próprias palavras: eu não aceito a justiça de Deus. Eu creio na minha própria justiça, nas minhas próprias obras. Uma pessoa que não recebe a Cristo como Senhor e Salvador, e não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está fazendo isso. Está dizendo: eu não aceito a justiça que Deus fez com Cristo. Eu creio nas minhas obras, na minha capacidade. Portanto, se a pessoa permanece sem Cristo, ela está neste caminho das suas próprias obras e da sua suposta capacidade que ela acha que tem, que pode servir a Deus. Se você chegou nesse vídeo aqui e não está entendendo esse assunto, você precisa começar pelo primeiro vídeo, até você chegar aqui. Ok? Vamos ler então Isaías 53. Diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías falando. E aqui eu te faço a seguinte pergunta: quem deu crédito a esta pregação? Quem dará crédito a esta pregação? Minha? Não. A anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de Jesus Cristo. Que boa nova é essa? Que Deus providenciou uma solução para o pecado, uma solução para os perdidos. E que solução foi essa? Jesus Cristo, a oferta de Deus, para que você possa crer na justiça de Deus, que ofertou Jesus Cristo para morrer no lugar daqueles que estavam indo para o inferno, indo para o abismo eterno. Jesus Cristo veio para salvar, e todo aquele que vier a Cristo e confessar Cristo como Senhor e Salvador, e crer que Deus fez isso no Calvário através de Jesus Cristo, você está recebendo de Deus a salvação que Deus preparou para você antes que o mundo fosse mundo. Então Isaías está dizendo aqui: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Resposta: quem deu crédito à nossa pregação? Os crentes. A quem se manifestou o braço do Senhor? Aos crentes, aos que creem. Portanto, a palavra de Deus volta vazia? Não.
Lembra quando nós estudamos sobre o que significa eficaz? A palavra de Deus eficaz? Qual é a eficácia da palavra de Deus? Buscar aqueles que Deus veio buscar. Isto mesmo. Esta é a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus. Esta é a eficácia. Qual é? Buscar aqueles que Deus veio buscar. Pela sua misericórdia e infinita sabedoria. Que são quem? Os crentes. Aqueles que vão crer. Por intermédio da loucura da pregação. Nós já entendemos porque é loucura, né? Loucura para os que se perdem. Mas para os que se salvam, poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Ok? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Lembra da oferta dos bodes, dos touros e dos carneiros do Antigo Testamento? Lembra? Olha o que Deus fez com Cristo Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha isto. Isaías 53, final do versículo 11. O justo justificará a muitos. Porque o justo justificará a muitos. Lembra quando nós estudamos no Antigo Testamento que Deus justificou os israelitas com a oferta de cordeiros, touros, bodes e carneiros? Os justificou, ofertando no lugar deles o inocente, derramando sangue inocente? Não foi? O que Deus fez agora com Cristo Jesus. O justo justificou a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As iniquidades deles levará sobre si. Os pecados deles levará sobre si. Jesus, na oferta do corpo dele que foi esmagado, moído no Calvário, derramou sangue do inocente, no lugar de quem? De todos aqueles a quem forem justificados por Deus, sendo perdoados os seus pecados e livres e livrados do juízo que virá sobre todos aqueles que não tiverem Jesus Cristo, não receberem o sacrifício de Deus, de Jesus Cristo. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus Cristo levou o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E intercede. A Bíblia mostra-nos agora que ele está à destra de Deus, à direita de Deus, Pai, intercedendo por todos os que vierem a ele e reconheceu que o sacrifício que Deus fez no Calvário através de Jesus Cristo é a justiça de Deus para o perdão dos pecados de todos aqueles que vierem a crer, os crentes. Você é um crente em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo?
Você crê que Deus enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para que você não tenha perdição eterna? Porque, como nós já vimos desde o primeiro vídeo até agora, não tem como você ter salvação por si mesmo em qualquer outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Porque foi Ele que foi a oferta de Deus para sacrifício, para perdão dos pecados. Você crê em Jesus Cristo? Você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor? Você disse: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Deus enviou Jesus Cristo no Calvário para morrer, morte de cruz, para salvar todos o que nele crê, confessando como o Senhor e Salvador da sua vida. Você crê e confessa com a sua boca Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então você é um crente em Cristo. Deus então veio para que você pudesse ser salvo por Ele no Calvário. Ok? Esta é a promessa para você. Esta é a promessa para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Esta é a promessa. Salvação eterna. Libertação eterna. Gozo eterno. Gozo eterno. Eu vou usar até essa palavra gozo como metáfora para você entender. Você num relacionamento com a sua esposa, a sua mulher, num casamento, no ápice do seu relacionamento sexual, você não tem o orgasmo, não tem o gozo? É bom. Haverá de vir um gozo eterno, que é muito mais profundo do que você possa imaginar. Porque a alegria do Espírito, o amor de Deus, o derramamento do Espírito de Deus, a emanação de Deus no coração do homem, faz com que o homem tenha dentro de si uma alegria, uma abundância de bondade, de graça, de certeza, que eu vou te dizer, na eternidade, quando estivermos com Ele, isto será de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Inclusive a Bíblia nos ensina que o corpo que Cristo Jesus tem, que foi chamado corpo glorificado, é o corpo que você terá, um corpo glorificado. Porque a Bíblia nos ensina que todos aqueles que estiverem em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e morreram aqui na carne, haverá de vir a ressurreição dos mortos. E todos os corpos daqueles que foram de Cristo e viveram para Cristo e reconheceram a Cristo aqui, ressuscitarão e terão o mesmo corpo que Jesus Cristo tem, como ele foi após a sua ressurreição. Isso mesmo. E aqueles que viveram aqui e não entregaram a sua vida para Jesus Cristo e morreram na carne, também terão os seus corpos ressuscitados. Mas não terão um corpo glorificado como o de Jesus, mas terão um corpo que serão lançado no lago de fogo, e ali sofrerá, e ali arderá. Isto é o que a Bíblia ensina. Esta é a palavra de Deus. Creu em Cristo Jesus? Entregou sua vida para Cristo Jesus? É crente em Cristo Jesus? Confessou Cristo Jesus? Deus preparou essas promessas para você. Amém? Vamos ver agora João 3,16. João, um texto muito conhecido. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas que estão no mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o sacrifício que Deus fez agora com Jesus Cristo, que perdoa para a vida eterna e transforma o seu coração e a sua mente em novo coração e na mente de Cristo, em nome de Jesus.
João 14,6 também diz, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai, a não ser por intermédio de Jesus Cristo, Senhor. Você está em Cristo, você está andando no Espírito. Você está em Jesus Cristo, está buscando o caminho do Espírito. Você entregou sua vida para Jesus Cristo, você encontrou o caminho do Espírito que Deus quer que você ande. Portanto, este é o caminho que Jesus Cristo quer que você ande. O caminho de Deus, que é o caminho do Espírito de Deus. E quem anda pelo caminho de Deus, quem anda pelo caminho de Cristo, é aquele que tem o Espírito de Cristo. Jesus é que é de Cristo Jesus. Como nós já vimos. Ok? Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, 12. Só tem um nome que te leva à salvação eterna. Só tem um nome. Jesus Cristo te leva à salvação eterna. Jesus Cristo te dá a salvação eterna. Jesus Cristo te traz libertação. Jesus Cristo te traz salvação. Jesus Cristo te traz a revelação de Deus, que é Cristo Jesus, oferta de Deus para perdão de todos os pecados, e livrar do inferno e trazer sobre você o próprio Deus, através do Espírito Santo, habitando em você, fazendo morada em você, transformando você na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Romanos 5, 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então todo crente era um ímpio? Sem dúvida. Todo aquele que foi perdoado por Cristo Jesus era ímpio. Vivia no curso deste mundo. Vivia para si mesmo. Mas Deus veio e o resgatou para si. E os transformou novamente. E veio transformando novamente. E tem dado a ele um novo coração, para que ele possa andar no caminho do Espírito, no caminho de Deus. Porque foi encontrado por Deus, amado por Deus, transformado por Deus, aceito por Deus, lavado pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário, restabelecido como novo homem, firmado nas Escrituras, sustentado pela palavra de Deus, andando no caminho de Deus, querendo agradar a Deus, ofertando a todo dia para Deus, num viver diário para Deus, buscando a vontade de Deus, estando em Deus, ofertando todo dia sua mente, seu coração, todo o seu ser, toda a sua vida a Deus. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, por amor a mim, do Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus está falando? Que aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser continuar na sua vida, no caminho do homem, vivendo na carne, conforme os seus preceitos, as suas conjecturas, como nós já vimos até agora, não terá vida. Tem a perdição sobre você. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que abandonar o seu curso, a sua mente reprovada, aquele que abandonar os seus caminhos da carne, o caminho do homem, mas se voltar para Deus, a sua palavra, e arrepender dos seus pecados,
e abrir o seu coração e perder a sua vida por Cristo, ou seja, abrir o seu ser para Cristo e dar razão a Deus, entregar a sua vida como sendo o dono dela agora, o próprio Senhor que comprou você no Calvário, derramando sangue por você, você recebeu vida eterna. E jamais perdê-la. Porque Jesus disse: todos aqueles que vierem a mim jamais serão arrebatados da minha mão. Está escrito em João, Jesus falou: todos aqueles que vierem a mim jamais serão arrebatados da minha mão. E quem poderão vir a Jesus Cristo? Jesus também falou: aqueles que o Pai me der, este virá a mim. Estes virão a mim. Você crê em Cristo Jesus? Você tem Jesus Cristo? Você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Abandonou a sua vida entendendo que você não vai ter sabedoria humana nenhuma para entender as coisas de Deus, a não ser que você busque nas Escrituras a resposta de Deus, que Deus já deu para você e para todos nós? Você está no caminho de Deus, escolhido por Deus, andando por Deus, experimentando Deus e o quê? Experimentando a natureza de Deus agora em você, em nome de Jesus Cristo. É isso. Portanto, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Que nome é este? Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, quer dizer o Messias. O Cristo quer dizer ungido. Sabe quem que é o ungido de Deus? Você tem ouvido muito essa historinha por aí, né? Tem ouvido muito essa historinha. Tem muito essa historinha aí. Não toqueis nos ungidos de Deus. Venha ouvir o ungido de Deus. Olha aqui a palavra do ungido de Deus. É? Sabe quem que foi o último ungido de Deus? É este aqui, ó. Este aqui que foi ungido. Sabe o que significa a palavra ungido? Cristo. Messias. Ungido significa Cristo, significa Messias. Sabe quem que é este? Jesus Cristo. Este é o ungido de Deus. Este é o ungido de Deus. Este é o ungido de Deus. Amém? Creia no ungido de Deus, Cristo Jesus, o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Aí o que vai acontecer sobre você? Você vai receber de Cristo Jesus em você a tua palavra, a tua presença, a alegria do Espírito Santo, o amor de Deus. E Ele vai caminhar com você o tempo todo. E você vai desejá-lo o tempo todo. Você vai se alegrar nele o tempo todo. Você vai se completar nele o tempo todo. Você vai ser grato a Ele o tempo todo. Você vai estar sempre forte. Não. Você vai estar sempre perfeito, em fé e ligado com Ele. Não. Você vai estar sempre como sendo alguém que Deus possa olhar para você e falar assim: está aí um servo meu que é perseverante até o fim e não se esmorece nunca. Não. Muitas vezes você vai se sentir fraco. Muitas vezes você vai se sentir: meu Deus, como é que o Senhor pode? Deus pode. Muitas vezes você vai perceber que você só continua sendo e estando em pé, alegre, perseverante, porque você sabe quem te ungiu, quem te separou, quem te resgatou, quem te trouxe, foi o ungido de Deus, Cristo Jesus. E Ele mantém a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Quem prometeu foi Deus. E Deus zela pelo cumprimento da tua palavra. Lembra que nós aprendemos sobre o que é eficaz? Pois é, a palavra de Deus é eficaz.
e mais cortante que espada de 2 gumes, como está em Hebreus, que separa a junta de medula, alma de espírito, e apta para apta para entender as intenções a profundidade dos corações e as intenções dos pensamentos. Deus resgata você o tempo todo e conduz você o tempo todo. Amém? Só um minutinho. Perdão. Deus é conosco. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos transformar. E Ele tem essa promessa para você. Você tem participado dessa promessa de salvação, de graça, de ser chamado filho de Deus, ser tratado por Deus como seu filho, filha, cuidado por Ele o tempo todo. Amém? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu, Deus elegeu, escolheu, Deus selecionou antes que o mundo existisse. Você que crê em Jesus Cristo, que está crendo em Jesus Cristo, que está arrependendo dos seus pecados, que está vindo para Cristo Jesus, Deus te elegeu, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para que você possa ser santo e irrepreensível. Como santo? Separado do pecado, separado das trevas, separado do mal. Irrepreensível, ou seja, alguém que Deus corrige, alguém que Deus sempre cuida, alguém que Deus sempre trata, alguém que Deus sempre molda, conforme a sua vontade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, Deus predestinou todos os seus filhos para que crescem nele, pelo beneplácito da sua vontade. Você é de Cristo? Você está em Cristo? Você é crente em Cristo? Você ama a Cristo? Você adora a Cristo? Você se rendeu a Cristo? Você é de Jesus Cristo? Você está com Cristo Jesus? Tem esperança da vida eterna? Tem esperança no retorno que Jesus Cristo fará? Nós não vamos abordar esse assunto ainda, mas para você que está caminhando agora, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo voltará aqui também para resgatar os seus filhos também. Esse é um outro assunto que nós vamos tratar em outros estudos. Portanto, se você é crente em Cristo, você tem recebido todas essas promessas de Deus, de salvação. E o sacrifício de Jesus Cristo tem poder sobre a sua vida. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, no Madeiro, no Gólgota, tem poder sobre a sua natureza. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário, o sacrifício de Jesus Cristo, tem poder sobre a sua existência. E Ele te transforma numa nova criatura, com a natureza de Deus. Deus faz em você a natureza dele, mente de Deus, coração de Deus. Isso que Deus faz. Amém?
Maravilha. Isto é maravilha. Isto é uma maravilha. Você conhece as maravilhas do mundo? Tem tantas maravilhas do mundo. Tantas maravilhas do mundo. Na Índia tem uma das maravilhas do mundo, né? Aquela construção belíssima, que parece-me que foi um marido, né? Que parece-me que construiu aquilo pela sua esposa. É chamado de maravilha do mundo. Não é isso? Temos outras maravilhas do mundo. As muralhas também daquele outro país. Maravilhas do mundo. Quer saber a maravilha de Deus? Quer? Quer ver a maravilha de Deus? É Deus fazer você ter a mente de Cristo, natureza de Deus, desejar andar com Deus, pensar como Deus, ver como Deus, ouvir como Deus, falar como Deus, andar como Deus. Esta é a maravilha que Deus faz. E ao longo da vida nós vamos aprendendo isso. Uns aprendem mais rápido, outros demoram mais. É cada um. Percebe você quando uma pessoa está velhinha? Já percebeu? Uma pessoa quando está muito idosa. Já percebeu? Uma pessoa que está assim idosa, seus 90 anos, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos. Parece que também a qualidade de vida parece que em muitos lugares está melhorando e o ser humano parece que está até vivendo mais, né? 90 e poucos anos. Você já conversou com uma pessoa de 90 e poucos anos? Mas não é conversar assim de 1 minuto, 2 minutos, não. 5 minutos, 10 minutos, não. Você já sentou com uma pessoa de 90 e poucos anos e ia conversar com ela? Passar uma tarde, um dia com uma pessoa dessa? Já? Percebeu algo diferente? Percebeu algo diferente? Uma pessoa já bastante idosa percebe que há uma mudança na característica dessa pessoa, uma mudança na forma dessa pessoa ela falar, na forma dessa pessoa ver a vida, na forma dessa pessoa como ela reage a ofensas, como essa pessoa reage a problemas. Percebe como uma pessoa que tem 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, é uma pessoa que se olha para ela, você vê que ela é uma pessoa que ela está mais, parece que ela está mais quebrantada, parece que ela está mais sossegada, parece que ela está assim, parece que mais racional. Já percebeu isso? Eu tive essas experiências da minha vida. A minha avó faleceu com 90 e poucos anos. O meu avô com 90 e poucos anos. A minha bisavó com 108 anos. Eu tive experiência com pessoas idosas. E eu vou dizer uma coisa para você. O meu pai com 80 e poucos anos, 82, 83 anos. Meu pai já velhinho, com um semblante mais quebrantado, com mais graça, gracioso. Era tão bom chegar para o meu pai e dizer para o meu pai, antes de dormir, bença, pai. Ele fala, Deus te abençoe. E você percebia ali um agir, uma presença do Deus das Escrituras. Deus quer nos transformar segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Para todo aquele que nasceu de novo, para todo aquele que está em Cristo, para todo aquele que está caminhando com Cristo, e traçou esse caminho, e percorreu esse caminho, e está percorrendo esse caminho com Cristo Jesus, com o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vou ler de novo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo é o mediador? Ele que foi o sacrifício de Deus para perdão dos pecados. Ele que é o sacrifício de Deus para a salvação, como substituto no lugar de todos aqueles que confessarão como Cristo, como Senhor, como Salvador. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O qual se deu por si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Quem se deu em preço de redenção? Quem se deu em preço? Que preço? Se está falando de preço, porque teria que pagar alguma coisa. Já sabemos. O qual se deu em preço para pagar, então. Se tem um preço, porque então estava sendo dado, ou vendido, ou ofertado por um preço? Sim. Que preço? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então foi um preço, ele ter se ofertado, ele ter vindo e se ofertado, foi por se dado um preço por redenção. Se é por redenção, então foi para redenção, para a salvação de todos. Pois é. Ele, o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, na cruz, no madeiro, no Gólgota, no Monte Caveira, para substituir, para pagar a paga do pecado. Jesus Cristo, oferta de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, para todo mundo. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o quiseram. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E a Bíblia nos ensina, por causa da dureza do coração deles, Deus levantou os apóstolos para pregar o evangelho da salvação, a redenção, a propiciação dos pecados através da oferta de Jesus Cristo, para todo o restante do mundo. E todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a justiça de Deus no Calvário, Deus imputa a você o perdão do pecado e garante a você a vida eterna. Salvação eterna. Amém? 1 João 4,10. Primeira epístola de João 4,10. Primeira carta de João, do apóstolo João 4,10. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisto está o amor. No quê? Que nós amamos a Deus, é por isso que nós buscamos a Deus. Não! Que Deus nos amou a nós e ofertou Jesus Cristo como propiciação para os nossos pecados, como perdão dos nossos pecados, para pagar o preço.
E foi lá na cruz a última palavra que Jesus disse: tetelestai. Está consumado. O Senhor Jesus disse para Deus Pai, como últimas palavras dele no madeiro, no Calvário: Pai, a obra que tu me destes a fazer está aqui feita. Ele disse: tetelestai. Está consumado. Está feito. Está feito. Deus em Cristo Jesus executou o plano de Deus e veio salvar todos aqueles que Deus, na sua sabedoria, vinha salvar os crentes através da loucura da pregação do Evangelho, que é a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Já que você não poderá salvar a si mesmo, nem fazer qualquer coisa que mereça o favor e a misericórdia de Deus, vamos ver então o que Deus fez. Gálatas 2,16. Também está lá em Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Dos Coríntios, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e pelas obras da lei, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei de Moisés não tem poder para a salvação de ninguém. Nós já vimos isso, e reforçando agora. Porque a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés. Que lei? Para apontar a Cristo. Para no final, como está escrito lá em Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo, o cumprimento da lei é Cristo. A lei foi dada para ser cumprida, foi. Quem cumpriu Cristo? Jesus cumpriu. Está escrito. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele veio para viver a lei. Isso. E a lei aponta para quem? Aponta para Ele, para Jesus Cristo. No outro estudo que eu vou fazer com vocês, eu vou trazer um estudo muito detalhado para a gente sobre o livro de Hebreus. E nós vamos ver esses detalhes muito maravilhosos e graciosos, vendo a lei de Moisés e a graça e verdade que veio através de Cristo Jesus. Eu vou trazer esse entendimento, nós vamos estudar isso, tá? Vou trazer esses ensinos para nós, que é o livro de Hebreus, tá? Logo em seguida, quando nós terminarmos esta série, que falta só mais um vídeo, este é o penúltimo, o próximo que virão será tratando sobre o livro de Hebreus. E nós vamos compreender à luz das Escrituras, tá bom? A questão da lei de Moisés, o que é a lei, se ainda é válida a lei ou não, nós vamos ver tudo isso, tá bom? Então, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, somente pode ser salvo pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Próximo. Efésios 2, de 8 a 9. Deixa eu ver. Efésios 2, de 8 a 9. 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 Porque pela graça sois salvos. Muito conhecido esse texto. Porque pela graça. Que graça? A bondade de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. Essa que é graça. O amor de Deus, o favor que ninguém merece, Deus fez. Que é o quê? O derramamento do sangue de Jesus no Calvário. A oferta de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Por que não de obras para que ninguém se glorie? Porque não tem nenhuma capacidade no ser humano fazer nenhuma obra aqui, por mais bonita que seja, por mais cheia de bondade que seja, e que dê a ele merecimento por causa disso para ser salvo. Não tem como, porque nós somos pecadores, que estávamos destituídos da glória de Deus. E em Cristo agora, salvos pela graça e pelo amor de Deus. Ok? Tito, capítulo 3, de versículos 5 a 7. Tito, capítulo 3, do versículo 5 a 7. Filemon, Tito aqui, ó. Tito, capítulo 3. Tito 3, 5 a 7. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Não tem nenhuma obra de justiça que podemos fazer. Ah, eu vou fazer justiça no mundo. E aí? Você vai ser o quê? Vai querer fazer justiça no mundo? Com suas próprias mãos? Ainda que você queira fazer justiça também aqui, conforme a justiça manda, isso não garante para você vida eterna nem salvação. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Nos salvou pela lavagem da renovação pelo Espírito Santo. O que é nos salvou pela lavagem da renovação do Espírito Santo? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E Deus renova agora a pessoa numa nova pessoa. O velho homem se torna um novo homem. Pelo Espírito Santo renovando a sua mente para que você experimente a natureza de Deus através do Espírito Santo. Que abundante Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, pelo seu sacrifício, pela sua bondade, pelo seu favor que a gente não merece, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então agora você tem esperança de vida eterna, garantia de vida eterna, porque Jesus Cristo te deu vida eterna, um sacrifício do Calvário. No livro de Hebreus, depois nós vamos estudar algo maravilhoso que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. No momento em que Jesus Cristo morreu no Calvário, nós vamos estudar depois. Sabe o que aconteceu no momento em que Jesus Cristo, Senhor, morreu? A Bíblia nos diz que no momento em que Jesus morreu, o véu que estava no templo rasgou-se de cima para baixo. Sabe o que era aquele véu? Aquele véu imagina assim uma cortina, vamos dizer assim, bem grande, grossa, muito grossa, que fazia a separação de um outro local. E naquele local que estava fechado pelo véu, aquele local ali dentro chamava-se Santos dos Santos. E quem que poderia entrar ali no Santo dos Santos? Só o sacerdote. Porque ali no Santo dos Santos, Deus manifestava a glória de Deus ali. E o sacerdote entrava ali, naquele local, do chamado Santo dos Santos. E havia um véu grosso que separava ali o Santo dos Santos do restante. A Bíblia diz que, nos relata, nós vamos ver isso depois quando estudarmos Hebreus, que no momento que o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. Sabe o que significa isso? Que naquele tempo, o homem, Deus havia preparado o sacerdote, que Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote ia falar com o povo, orientar o povo. Quando Jesus morreu no Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo, foi rasgado. Significa isso o quê? Que acabou a separação do Santo dos Santos para o restante do local. Sabe por quê? Porque agora o homem não precisa mais de sacerdote terreno. Não. Porque nós já lemos agora há pouco, porque Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote direto. Você tem acesso direto a Deus por Jesus Cristo, o único mediador e Senhor entre o Senhor Deus Todo-Poderoso e você, homem. Jesus Cristo agora. Você pode falar com Deus direto? Direto.
Deus te ouve direto através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Não precisa mais de sacerdote na terra para intermediar você entre você e Deus. Não precisa. Aliás, não precisa não. Não tem que ter. Não existe a possibilidade de nenhum sacerdote na terra ser o intermediário entre você e Deus. Acabou essa história de sacerdote na terra. Acabou. Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote, que ele agora é o acesso direto a Deus. Se você está em Cristo agora, entregou sua vida para Jesus Cristo e teve Jesus Cristo na sua vida, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, intercede por você. Cotidianamente, o tempo todo. Ele é o seu mediador, ele é o seu intercessor. Antigamente o intercessor quem era? O sacerdote. E agora quem que é? Jesus Cristo. Ok? Esta é a maravilha de Deus. Quer maravilha? Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Esta é uma das maravilhas de Deus. Grande maravilha de Deus. Jesus Cristo como sacerdote. Percebe? Antigamente se fazia aqui as ofertas dos carneiros, dos bodes, dos cordeiros. Inclusive, fazendo um paralelo aqui, percebe quanta gente está na ignorância hoje em dia? Quanta gente está na ignorância hoje em dia? Percebe? Existem religiões aí que sacrificam galinhas, sacrificam bichos, dizendo que estão fazendo sacrifícios para Deus, ou alguma forma assim, para poder conseguir alguma coisa. Ainda que fosse para Deus, a gente sabe que não é. Mas ainda que fosse para Deus, não teria validade nenhuma. Por quê? Porque acabou a oferta de sacrifícios. Jesus Cristo foi o último sacrifício aceito por Deus, definitivamente. Percebe quanto tem tanta gente na ignorância? Muitos milhões na ignorância. Mas Deus quer alcançar essas pessoas através de Jesus Cristo, através da pregação, da loucura da pregação. Loucura para os que se perdem, mas para os que creem, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Percebe? Graças a Deus por isso. 1 Tessalonicenses, para a gente fechar agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Isso. 1 Tessalonicenses 1, 10. Eu vou ler aqui um pouco antes. Falando aqui dos que não têm Cristo. Falando daqueles que não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que continuam no pecado, que continuam vivendo sem Jesus, sem ter Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, de não reconhecer o sacrifício de Jesus que Deus fez no Calvário, e o não confessarem como Senhor, dono das suas vidas e Salvador das suas vidas. Diz aqui, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Padecerão eternamente. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi dado entre vós. Paulo estava dizendo para os Tessalonicenses. Portanto, quando vier para ser glorificado, quando ele voltar para ser glorificado nos seus santos
nos seus escolhidos, nos crentes, quando ele voltar para ser glorificado nos crentes, quando ele voltar para ser glorificado nos crentes, para que os crentes, né, para os que creem nele, possam ser possam exaltar o nome de Jesus. O texto diz aqui, quando vier para ser glorificado no seu santo, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. E ele vai ser admirado, exaltado naquele grande dia em todos os que creram. Todos vão adorar Jesus, e ele vai ser adorado e exaltado por todos os que creram nele. Paulo falou assim, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos, sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Que Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, cumpra em sua vida, na minha vida, e na vida de todos os que creem em Cristo Jesus, a eficácia do seu poder, de nos ter feito filhos de Deus e nos levar para a vida eterna, para que possamos eternamente glorificar o Senhor e viver exaltando e glorificando e magnificando o teu nome, que nos salvou desde a eternidade passada. Amém? Que o Senhor Deus abençoe, te guarde e que você viva em Cristo, por louvor da glória do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Deus abençoe.